Olá a todos que estão acompanhando o jornal Folha de Irati. Na sexta-feira, nós conversamos com uma moradora do Rio Grande do Sul. A Andressa é natural daqui de Irati, mas em 2015 ela se mudou para o estado e reside lá. A Andressa conversou com a gente para mostrar a situação da cidade onde ela mora, Montenegro, e também de toda a região, para contar para a gente como que o estado ficou, como que as cidades estão após as fortes chuvas que ocorreram nos últimos tempos, principalmente as chuvas desse final de semana. Oi, Esther. Quando a gente conversou na sexta-feira, eu tinha comentado que o rio tinha voltado para o leito aqui em Montenegro, onde eu moro. No entanto, no fim de semana a gente teve muita chuva e a gente voltou com mais uma enchente severa aqui. Então eu tô aqui na rua principal da cidade de Montenegro. Eu tô a mais ou menos 4 quadras do leito do rio. Ele fica lá próximo daquelas árvores, bem no fundo. Não tem nem como enxergar onde é o leito original. Ali você pode ver a Caixa Econômica, o Banco Itaú, aqui é a chamada esquina dos bancos. Não é uma enchente tão severa quanto a da semana passada, ainda da semana passada ela tinha avançado mais 2 quadras para frente do ponto onde eu tô agora, mas é uma enchente acima da média. Normalmente a enchente ela não chega nem próximo ali dos bancos, não costuma chegar próximo aqui da esquina dos bancos, então é uma enchente sim severa. E o rio segue subindo em torno de 4 centímetros por hora. E a grande preocupação agora é a demora com que o tempo que vai demorar para baixar o leito do rio quando se estabilizar. Porque os lugares aonde o rio Caí desemboca, o Jacuí, Rio dos Sinos e o Guaíba, em Porto Alegre, estão todos também cheios. Então agora a perspectiva é que demore muito para baixar essa enchente. E outra questão é que muitos entulhos da enchente passada ainda não foram recolhidos, então eles seguem aqui na água. Em alguns pontos da cidade a gente vê aí os entulhos inclusive boiando na enchente. Então essa é uma realidade que a gente está vivendo agora nessa segunda-feira aí em torno de 11h40 da manhã, né? Então, olá a todos vocês que estão acompanhando o jornal Folha de Irati aqui pelas nossas redes sociais. Hoje eu estou aqui com a Andressa. A Andressa está falando com a gente diretamente do Rio Grande do Sul e vai comentar com a gente sobre como que está a situação, né, o local onde ela vive, como que ela está passando por todo esse momento turbulento que o estado está enfrentando, né, com as enchentes, com essa chuva, com tudo isso que está acontecendo, que todo mundo está vendo, inclusive a nossa região está bem engajada nessa situação, fazendo diversas doações. Então a gente vai saber, né, melhor com uma pessoa que está lá de fato, para a gente entender o que está acontecendo. Andressa, seja muito bem-vinda aqui às nossas redes sociais. Obrigada, Esther. Olá a todo mundo que acompanha aí a Folha de Irati. É um prazer falar com os meus conterrâneos aí de Irati, aí da região. Andressa, você morava em Irati, você é de Irati natural, como que é? Isso, eu sou natural de Irati, sou nascida aí, tenho familiares em Malé também, tenho familiares na região. Toda a minha família, na verdade, mora aí no Paraná ainda. Eu trabalhei na Folha de Irati por 1 ano e pouco, quase 2 anos, e desde 2015 eu moro em Montenegro, aqui no Vale do Caí, que é, para contextualizar um pouquinho melhor, é em torno de 60 quilômetros de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Então eu vim para cá a trabalho também, trabalho no Jornal IBA, hoje eu sou editora do Jornal IBA, então estou acompanhando aí de pertinho toda essa situação que o Rio Grande do Sul está vivendo, né, e noticiando também boa parte dela. Andressa, a gente, né, comentou aí antes da gente iniciar, de fato, né, nossa gravação, você falou comigo um pouquinho, contextualizou como que essa situação aconteceu, né, desde quando começou essas chuvas, por onde que veio tanta água, se você puder comentar para o pessoal aí entender um pouquinho, né, sem ficar apenas especulando o que está acontecendo, mas como que de fato começou essa situação? Isso, então, o que acontece, o Rio Grande do Sul está passando por um bloqueio atmosférico. Claro, tem questões ambientais aí que precisam ser discutidas também, mas a gente está passando por um bloqueio atmosférico
que é quando duas massas de ar se encontram e está realmente causando essa quase que um paredão de ar, digamos assim. E esse bloqueio tem causado chuvas desde o final de abril em todo o estado. Chuvas um volume muito grande e muito atípico para esse período do ano. O Rio Grande do Sul tem um inverno muito chuvoso, então julho costuma ser muito chuvoso, agosto, mas abril e maio realmente não é tanto. Como eu havia te comentado ali em off ainda, essa essa situação de enchentes, de chuvas em grandes volumes e devastação mesmo vem passando pelo estado, é como se estivesse varrendo o estado mesmo, vem desde o oeste, então outras regiões, já a região de Santa Maria já passou por uma situação semelhante, a parte mais norte do estado também já passou e veio vindo. Aqui na região do Vale do Caí, essa região que eu moro é uma região de fundo do vale. Então, o rio Caí, ele nasce na Serra Gaúcha, nasce ali em Caxias do Sul e vem serpenteando o rio em torno de vários municípios. E a Montenegro é o fundo do vale, é o município mais baixo do vale. Essa é uma cidade que convive com enchentes, mas convive com enchentes muito menores, muito pequenas. É uma cidade que é construída na área de várzea do rio, como várias cidades aqui da região, são construídas em várzea de rio, mas são enchentes muito menores, elas não chegam a impactar tanto no dia a dia dos municípios. Essa Dessa vez, ela foi realmente a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Então, aqui pela região do Vale do Caí, veio descendo muita água desde Caxias, eh, Feliz, Bom Princípio, que são outros municípios mais no alto, e veio chegando aqui em Montenegro também. Daqui, essa água ela desemboca no rio Jacuí e depois vai para a região de Porto Alegre, Vale dos Sinos, Porto Alegre, e depois entra na Lagoa dos Patos e vai desembocar no litoral sul do Rio Grande do Sul, onde vai desaguar no mar. Então, essa é a trajetória um pouquinho para vocês entenderem. Então, o que a gente está vendo hoje acontecer em São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, é o que a minha região passou na semana passada. Então, a gente teve essa situação na semana passada. Em torno aí de 25% da minha cidade ficou debaixo d'água. Teve situações. Quem é de Irati, ali da região, deve lembrar uma enchente que teve em 2015, eu acho. 2015. Foi uma enchente muito grande. Eu trabalhei um pouco na cobertura dessa enchente em Irati e eu falei para o pessoal ali, para ex-colegas da Folha de Irati, que o que eu estou vivendo hoje aqui, o que eu vivi na semana passada aqui, a enchente de 2015 não passa nem perto. Assim, é uma coisa muito mais assustadora, muito mais volumosa, de realmente, assim, de impacto. Então, teve situações, assim, de casa de 2 andar ficar sobrados, né, ficar só o telhado da casa de fora da água. Então, situações bastante complexas, assim, lugares em que, para resgatar as pessoas só era possível chegar de jet ski, porque um barco a motor, por exemplo, o motor não dava conta da correnteza da água. Situações, assim, bem complicadas. A minha cidade, como eu falei, tem um tamanho semelhante ao de Irati, ali em torno de 60 e pouco, 70 mil habitantes. A enchente impactou cerca de 11.000 pessoas aqui. Então, acho que dá para ter um É pouco de bastante gente, né? Um número alto de pessoas que. Tem quantos mil habitantes, mais ou menos, que você falou? 70 mil, Uhum. 68. Foi bastante gente afetada, né? E Exato. como que vocês souberam quando a água começou a vir? Já estava em outros lugares e foi chegando aos poucos. Como que vocês souberam quando chegou? A gente tem um acompanhamento quase que sistemático do rio.
porque como eu falei, é uma região que convive com, as altas e baixas do rio Caí. E aí a gente mas foi realmente eu até fiz uma timeline, posso disponibilizar o link para vocês, se quiserem compartilhar, de como foi essa cheia do rio e a baixa. Tem algumas questões que são muito particulares aqui, falando de bairros do município, mas dá para ter uma noção do quão rápido o rio subiu. Então a gente tem esse acompanhamento. Tem um sistema de monitoramento do governo federal, que é o CPRM, que é do Serviço Meteorológico do governo federal, que ele acompanha a bacia do rio Caí e tem ponto de monitoramento aqui em Montenegro também. E tem uma empresa aqui também que chama TANAC, que essa empresa tem uma régua dentro da empresa que eles fazem também o acompanhamento do nível do rio. Então a gente tem 2 monitoramentos ali. E aí foi na segunda-feira passada, a gen eu gente, a gente tá atuando aí na cobertura da enchente 3 turnos há quase 2 semanas, então É eu demoro um difícil, né? pouquinho, às vezes É eu me perco um complicado. pouquinho nos dias, Não, mas sem problema, sem problema. na segunda-feira passada a gente, já sabia que o rio ia sair da caixa. A gente já estava acompanhando, viu que ele estava subindo, estava entrando em cota de alerta, entrou em cota de inundação, mas na terça pela manhã ele entrou ali em cota de inundação, que é a situação que se diz: "Ó, vai de fato vai sair da caixa, vai entrar nas ruas". Não se tinha uma noção de que seria uma enchente tão grande. Se sabia pelas projeções, pelo que vinha de volume de chuva, a gente tem esse acompanhamento também de volume de chuva aqui e na serra, e de como o nível do rio estava nos outros municípios mais altos aqui da região. Se sabia que seria uma enchente grande. Mas a gente falou: "Ah, talvez chegue ao nível da enchente de novembro do ano passado, que tinha sido até então a segunda maior enchente da história da região", né. Pra tu ter uma ideia aqui, em Montenegro, o rio entra em cota de inundação, que é quando ele começa a sair do leito dele, com 6 metros. A enchente de novembro do ano passado tinha chegado a 9 metros, tá. A maior enchente da história do Rio Grande do Sul até então tinha sido a de 1941, que foi também entre final de abril e começo de maio de 41, e essa enchente o rio tinha chegado a 9,20 m. Então, a de da semana passada chegou a 11,70 m. Então, aí se consegue ter um parâmetro do que foi essa enchente. O rio Muito maior, né? Nossa, quase como se a gente tivesse botado um rio em cima do outro exatamente, e exatamente. se espalhou pela cidade, né. Uhum. Então assim, por esses parâmetros, acho que dá para ter um pouquinho de noção do quão grande foi aqui. E esse cenário se repete proporcionalmente em todas as cidades aonde essa enchente vai chegando, entende. Aí, na terça na terça por volta das 7 da noite, um repórter meu passou pelo rio e falou: "Ah, ele ainda não saiu da caixa na no cais", que ele tinha entrado em cota de inundação num outro ponto que era um pouquinho mais baixo, mas que era uma área de várzea, mas no cais que pega aí a cidade mesmo, ele não tinha saído da caixa. Quando foi, em torno de 10h30 da noite, eu passei, fui olhar se ele já tinha saído da caixa, ele já tinha avançado mais de uma quadra, já tinha, avançado bastante na cidade, assim, então foi realmente uma Isso subida num muito nível alto de água. isso ainda num nível baixo, Uhum, num nível, assim, próximo do cais deveria estar ali, sei lá, a água em torno do tornozelo, da canela, talvez. uhum, Não é uma coisa, assim, tão absurda, mas sim, já tinha avançado uma quadra nesse tanto, então o volume de água já era muito grande, né. sim. Desculpa, acabei batendo aqui na câmera. Capaz. Então, assim, foi subindo muito rápido, e aí ele atingiu esse pico de 11,70 m na sexta?
na sexta-feira, eu acho, pela manhã. Então, realmente, eh, subiu de forma Então, muito no caso de muito brusca. terça a sexta-feira, essa Da água da ficou noite subindo. da noite de terça até a manhã de sexta, foi só o rio subindo, e aí subia 20 centímetros por hora, 15 centímetros por hora, de nível de rio, né, porque esse nível ainda ia espalhando pela cidade, então Sim. o volume de água era muito maior do que essa noção dos 15 centímetros, porque ele ocupava um espaço maior. E isso fez a população já se alarmar e algumas pessoas já começaram a sair de casa, como que foi? Então, assim, isso eu preciso fazer uma ode aqui à defesa civil do meu município, tá, Uhum, porque a gente tem uma defesa civil aqui, e aí, assim, e aí eu quero aproveitar esse momento para fazer um apelo a governantes, a quem está no poder público, que invista na defesa civil, invista nesses órgãos de segurança de forma preventiva. uhum, Aqui a gente tem um chefe da um coordenador da defesa civil, que ele é especializado em defesa civil, ele é especializado nessa área. É uma pessoa que tem uma capacitação para atuar com prevenção de desastres e enfim. E ele viu que ele estava fazendo esse monitoramento sistemático, e ele tem, já coordenado com o corpo de bombeiros, outras secretarias do município, outros órgãos, guarda municipal, polícia militar, um comitê de crise. Então, quando eles viram que realmente o rio entrou em cota de alerta, se reuniu esse comitê numa sala do corpo de bombeiros, e aí se começa a fazer alertas à população, antes do rio sair da caixa. E aí, Secretaria de Saúde, por exemplo, começa a ligar para pacientes acamados que moram em áreas de risco e perguntar: "Vocês vão precisar sair de casa", alertar: "Vocês vão precisar sair de casa. Precisam de auxílio para sair de casa? Vocês têm para onde ir ou precisam ir para o abrigo do município? Como que vai ser esse processo?". Então começa a se fazer uma busca ativa realmente por pessoas que teriam algum risco maior. Mas aí é aquilo, é uma cidade que está um pouco acostumada a lidar com enchente, então muitas pessoas não queriam sair de casa num primeiro momento, uhum, e realmente o rio atingiu lugares em que ele nunca tinha chegado antes. Então, muita gente foi muito pega de surpresa por esse volume de água tão intenso. Quando o rio começou a atingir um nível muito alto, o número de pedidos de resgate também era muito grande. E aí todas as linhas dos serviços de emergência começaram a ficar congestionadas. Aí tinha e eu na semana passada até a minha mãe perguntou como é que estava, eu falei: "Olha mãe, a gente está vivendo um inferno". Foi esse o termo que eu falei para minha mãe. Falei: "A gente está vivendo um inferno". Porque a cidade ficou completamente desabastecida de água, porque as bombas de captação de água ficaram submersas, provavelmente entrou lodo da enchente também nas bombas. Então não tinha captação de água na cidade, a gente ficou sem água potável. O meu bairro é um bairro mais alto, a água começou a normalizar ontem à noite, desde a terça-feira passada. Sem água, completamente sem água. Ontem à noite começou a normalizar o abastecimento. Tem lugares que ainda estão sem o abastecimento de água aqui na cidade, que é a mesma situação que a gente está vendo aí Porto Alegre e Canoas vivendo, né, de desabastecimento de água. As rodovias ficaram submersas, cabeceiras de ponte quebraram, eh, e aí a cidade ficou completamente ilhada. Aí, por exemplo, a gente tá e aí co a gente teve desabastecimento de alimentos perecíveis. Então, por exemplo, hoje eu fui no mercado e não tinha cebola, tomate, muitas frutas, banana não tinha, várias coisas assim. Eh, Em alguns mercados quase não tem carne mais, porque as rodovias ficaram completamente bloqueadas. Quando
libera um ponto da rodovia, bloqueia outro, então não tem como os caminhões de abastecimento, esses mais imediatos, chegarem. Tá muito difícil fazer essa logística. Eh, Faltou combustível nos postos, tem município que está faltando gás de cozinha, tem porque realmente não tem como chegar nas cidades, esses itens essenciais. E aí, tá, eu abri um parênteses muito grande para falar sobre a escassez, mas é que é muita Não, coisa é muita acontecendo. coisa, né, acontecendo. Eu imagino que deve estar um caos ainda, né? Foi praticamente aí 2 semanas quase vivendo essa É, tragédia, é muito complicado. aqui o rio já voltou para o leito dele, aqui em Montenegro, mas voltou a chover hoje. E a previsão é de 200 milímetros de chuva durante o final de semana, então é muito É provável que o provável que rio saia vai novamente, né. de novo. A gente não sabe como vai ficar. E aí, E a assim, água já baixou um pouco nos pontos que estava mais crítico? não, já voltou completamente para o Tudo. Ah, tá, leito. entendi. Mas, por exemplo, tem uma cidade vizinha aqui que, num local onde nunca tinha pegado água, nunca, nunca, não se tem registro de ter chegado água de enchente naquele ponto, a água bateu 2 metros de altura. Nossa, Então, é muito difícil explicar a dimensão do que a gente viu aqui, sabe. E aí, eu estava explicando sobre uma noite que me marcou muito, que a gente entrava ao vivo nas redes sociais do jornal, e aí a importância do jornalismo também, né, como eu vou puxar um pouquinho, que eu sou jornalista, eu vou puxar um pouquinho tá pra gente, certo, tá certo. porque, a gente acaba cumprindo um papel essencial ali de levar informação para as pessoas e de levar as orientações também dos órgãos essenciais, né. Por exemplo, evacuação de bairros, abastecimento de água. Aqui, por exemplo, tem caixas de água comunitárias que foram instaladas na cidade para as pessoas conseguirem, pegar água potável. Aí vai aonde que estão essas caixas, como fazer para pedir resgate, quem precisa de resgate. Então a gente ia entrando ao vivo o dia todo, assim, das 7h, 6h30 meu colega entrava ao vivo pela primeira vez no dia, 6, 6h30, e eu entrava ao vivo pela última vez meia-noite. A gente estava nesse pique de trabalho, assim, na semana passada, o tempo todo. E aí, meia-noite, 10h, 11h, enfim, dependendo de como estava acontecendo as coisas. E aí, teve uma noite que a gente estava acompanhando um núcleo de bombeiros ali fazendo resgate, porque aí tinha bombeiros, tinha guarda-vidas, tinha voluntários que tinham barcos a motores, que tinham jet skis, que tinham equipamentos, estavam ajudando no resgate de pessoas no meio da água. Voluntários que não tinham essa expertise estavam ajudando em outras frentes. Fazer comida, foi uma escola foi aberta para se usar a cozinha da escola para poder preparar refeições para quem estava abrigado, enfim, várias foi uma mobilização muito bonita, assim, nesse sentido das pessoas se abraçando mesmo e fazendo isso é muito emocionante. Mas aí eu estava nessa noite acompanhando esse núcleo de bombeiros, e comentaram que, naquele momento, eles tinham em torno de 700 pedidos de resgate. O o o o comitê de crise tinha em torno de 700 pedidos de resgate para fazer naquele momento. Eles não estavam dando conta, não tinha co então, assim, as pessoas ficavam muito desesperadas, dizendo: "Olha, pelo amor de Deus, eu estou tendo que subir no telhado de casa, tá, a água está chegando, eu não sei se eu vou conseguir sair". E aí, teve uma família que tinha alguns problemas de saúde e tal, e aí
a gente acompanhou o resgate dessa família e foi extremamente emocionante, assim, esse resgate. A gente acompanhou no sentido de, nós, enquanto meio de comunicação, optamos por não tentar entrar na água. A gente ficava do lado de fora da enchente, mas ali próximo, acompanhando o que as equipes de salvamento traziam. Justamente porque o volume de resgate de pedidos era muito grande, né? E se entrasse um jornalista lá para registrar o que estava acontecendo no meio da enchente, a gente ia estar tirando o lugar de uma vida que podia estar sendo salva. Então, né, tem essa Sim, questão exatamente isso. de compromisso também. Aí o bem-estar da comunidade vem antes do, do trabalho jornalístico nesse sentido, né? E aí, ainda nesse sentido, esse núcleo de bombeiros precisava de um carro para levar essa família para um abrigo municipal. Só que eles não estavam conseguindo contato com a Defesa Civil para pedir esse carro, porque aí entra uma questão. Com esse volume de resgate, o, o, se um bombeiro saísse dali para levar a família para um abrigo, era uma vida a menos que estava sendo salva. A equipe da Defesa Civil que estava fazendo esse trabalho de logística, equipe, eu digo a equipe da Defesa Civil, mas aí é uma equipe composta aí por vários setores, coordenada pela Defesa Civil, mas composta por vários setores, e que nesse momento já estava também agrupando muitos voluntários. Sabe? Então, tinha muitos voluntários que estavam fazendo essa logística de pegar as pessoas resgatadas e levar para os abrigos, tinha muita. E equipes também de outros setores de prefeitura, bombeiros, enfim. Só que as linhas de telefone congestionadas. Aí entra mais uma vez a gente tira um pouquinho do papel do jornalista e entra o papel humanitário, né, no sentido de a gente pegou e falou: "Não, então a gente vai até a Defesa Civil e avisa que vocês estão precisando desse apoio aqui", porque eles precisariam de mais gente depois, precisariam de fazer outros deslocamentos depois. Aí a gente pegou, eu e meu colega, a gente foi até a Defesa Civil para buscar o carro para fazer esse trabalho, porque realmente, assim, chega um momento que não tem como tu não te envolver com a situação e não te. E ficou uma situação onde todo mundo ajudava, né? Civil ajudava civil, ficou uma situação muito complicada, né? E Até aí porque, como você falou, né, era um número muito grande de pessoas para serem resgatadas. demais, demais. E aí, assim, como eu falei, aqui a gente teve uma coordenação muito bem estruturada de defesa, de preparo, e mesmo assim a a gente teve vidas perdidas. Teve na minha cidade uma pessoa que faleceu, afogada na enchente. Teve na região, aqui na região do Vale do Caí, foram 7 mortes, e é uma região que tem em torno, juntar todos os municípios da região, são em torno de 200.000 habitantes. São municípios muito pequenos, assim, então 7 mortes em 200.000 habitantes é muita coisa. Teve gente que morreu soterrada por deslizamento de encosta, porque teve isso também, teve deslizamento de encosta, teve, enfim, muitas situações. E agora ainda tem, como voltou a chuva, a gente a as pessoas que estavam abrigadas não podem voltar para sua casa, porque tem a possibilidade de uma nova enchente. Então as pessoas vão continuar nos abrigos municipais, mesmo tendo passado a enchente aqui na cidade. Eh E aí tu imagina, assim, municípios que não têm esse preparo de defesa civil, não têm esse preparo de prevenção, de trabalho, de atuação forte nesse sentido, a situação é muito mais catastrófica ainda. E aqui, com esse preparo, a atuação dos voluntários foi crucial para salvar vidas. Pra, só os guarda-vidas,
oficialmente guarda-vidas, salva-vidas ali de defesa civil, de bombeiros, de polícia, não dariam conta definitivamente de resgatar essas pessoas, resgatar animais. Teve situações em que animais ficaram presos no telhado das casas aqui também. Teve uma situação, desculpa, eu me perdi agora. Mas enfim, é muita coisa, Não, gente. tudo bem, sem problemas. O volume de informação é muito grande, Sim, então e você trabalhou por 2 semanas seguidas em 3 turnos, então eu imagino que a mente deve estar a cabeça confusa está e é muita coisa, né? completamente Mas desopilada assim, já. você me relatou para a gente muita coisa, né? Que a gente talvez não tinha noção vendo daqui. Na verdade, tinha noção por ver vídeos e tudo mais, mas alguém relatando, eu acho que chega a ficar ainda mais sério, né? A situação. Como que está a situação no Rio Grande do Sul como um todo hoje? O Rio Grande do Sul está devastado, tá? Foi mais de 80% dos municípios do Rio Grande do Sul decretaram estado de calamidade pública por conta dessa enchente. Tem municípios que foram varridos completamente. Teve municípios que precisaram ser completamente evacuados. Casas destruídas, comércios destruídos. Eu vou eu vou dando exemplos da minha cidade, porque, é como eu falei mais cedo, essa situação ela foi se repetindo. O que acontece? O que está acontecendo agora na região de Porto Alegre é o que aconteceu semana passada aqui, é o que aconteceu na semana anterior em outra região. É exatamente o mesmo cenário que a gente vê acontecendo, se repetindo, e é o que está começando agora na região litorânea, na região de Pelotas, Rio Grande. Vocês vão ouvir agora falar muito de Rio Grande acontecendo o que aconteceu aqui na semana passada e o que está acontecendo agora em Canoas, Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, porque realmente é uma coisa muito cíclica, muito repetidamente acontece. Por exemplo, aqui teve um supermercado do tamanho do Mariana e Vasco, um supermercado grande realmente, que ele ficou até quase o teto de água. Se perdeu absolutamente tudo dentro desse mercado. Eu estou trazendo exemplos para vocês que eu acho que aí vocês Não, é muito conseguem bom que ter. você traga exemplos, porque aí faz com que as pessoas mesmo consigam visualizar mais fácil, né, o que aconteceu. Eu acho que é mais fácil de conseguir entender a dimensão, né. Então estava de fora do mercado, a gente conseguia enxergar o mercado da beira da enchente e só que a gente enxergava só aquele todo que fica ao redor do mercado, que é muito semelhante ao do Ivasco da Dona Noca ali, aquela fachada em cima. Então, esse mercado ficou quase assim, só se enxergava essa parte de fora da enchente. Aqui também é uma região muito agrícola, é uma região de produção de citros, de laranja, bergamota. Na minha cidade, saiu ontem o balanço da Emater, que a produção de citros, que é o principal cultivar aqui da cidade, se perdeu 60%, porque os pomares ficaram submersos. A produção de hortifruti não, de hortaliças. A produção de hortaliças se perdeu em torno de 80%. E aí tu replica isso para todo o estado. Teve produtor leiteiro que perdeu mais de 20 cabeças de gado aqui na região. Teve outro município que a Emater ainda não conseguiu fechar o balanço da produção, que também é uma produção de citros muito grande, que ali eu acredito que tenha sido muito maior ainda do que a perda aqui da minha cidade, pela geografia dos 2 municípios e pelo que eu vi desses pomares, completamente cobertos de lama, de lodo de enchente, porque
durante a enchente a gente não conseguia chegar até essa cidade, a gente conseguiu chegar lá quando o rio baixou. Mas aí a gente via o lodo, a gente via a marca da onde a enchente chegou, e realmente os pomares foram completamente cobertos. E aí, quando o pomar ele é coberto de água, ele enfraquece e ele derruba a fruta. Então, não se consegue salvar a fruta. Então, assim, tem além da perda física, além dessa situação que a gente está vivendo imediata da, da questão da falta de água, escassez de alimentos, pessoas que perderam absolutamente tudo, 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 tudo. E assim, quando a gente diz tudo, é realmente a pessoa ter saído com a roupa do corpo de casa. E aí muitas casas quebraram por conta da força da correnteza, quebrou vidro de casa, derrubou muro. Tem uma empresa aqui, uma escola de profissionalizante, que ela é quase toda, assim, as paredes são de vidros, assim, estouraram todos os vidros da escola, quase todos, acho que um ou 2 vidros ficaram inteiros, o resto estourou. Você contando assim faz a gente até se sentir emocionada, né? Porque a nossa região aqui já doou, né, até o fechamento da nossa edição de ontem, 300 toneladas de donativos para doação. E essa é uma realidade que está acontecendo com vocês aí. Muitas pessoas estão sobrevivendo devido às doações do Brasil todo? Completamente, completamente. Está sendo fundamental para que a gente consiga manter se manter. Ontem chegou aqui na minha cidade um caminhão vindo do Paraná com donativos, mas esse caminhão veio, eu não vou lembrar, não vou lembrar a cidade, não foi daí da nossa região, foi de outra região do Paraná, mas chegou aqui em Montenegro. E está sendo fundamental, porque e aí é uma coisa que a enchente ela não escolhe classe social, né. Então, mesmo Exatamente, exatamente. pessoas muito bem de vida estão sofrendo também, porque mesmo que a pessoa tenha dinheiro para comprar água, por exemplo, muitos lugares não têm água nem para vender, entende. Então, agora essa é uma situação que está começando a estabilizar aqui, mas vai atingir outros municípios também. A alimentação está sendo fundamental para atender as vítimas da enchente, aí mais diretamente quem realmente foi afetado pela enchente. E aí tem outra função que eu acho que é um impacto muito maior, que eu estava explicando sobre a questão da perda de safra aqui, que é um impacto muito maior que a gente vai ter aí num nível nacional. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, por exemplo. É um lugar que abastece aí o consumo de É um arroz. dos maiores, né? Creio que abastece o Brasil todo, né? Com Exatamente. arroz. E é um cultivar que vai sofrer aí com a enchente, porque mesmo o arroz sendo produzido em banhado, mas ele não é produzido em lodo de enchente, né, ele é produzido numa num local próprio, um banhado propício para isso. Rio Grande do Sul é um grande produtor de carne também, então e aí mesmo, locais em que se conseguiu salvar o gado, mas o pasto é escasso, então o preço da carne, do leite, vai nas alturas também. Então, é um impacto imediato nesse sentido de perdas físicas que a gente consegue ver, tem essa questão emocional também que as pessoas estão eu até comentei com alguns amigos meus que não são daqui, que o assunto aqui gira muito em torno de: "Tua casa foi atingida? Tu se foi atingida, mas tu conseguiu salvar alguma coisa?". Gira muito em torno disso, assim, tá se tá sendo muito comum tu ver as pessoas andando de galocha na rua, assim,
e cobertas de lodo de enchente, porque as pessoas estão tentando limpar, estão tentando reorganizar, né. Então, e aí, a gente vê muito, é uma cena que está se espalhando um pouco agora, pelo menos entre as pessoas que eu tenho visto, além da questão da enchente, é os entulhos gerados pela enchente. São montanhas de móveis quebrados, de entulhos quebrados. E aí um colega meu me falou uma coisa que, me me embarga um pouco a voz de falar, que ele falou assim: "Ah, isso aqui que semana passada era a vida inteira de alguém, agora hoje está reduzido a entulhos". Porque é isso, as pessoas É muito triste, né? A pessoa batalhou a vida toda e agora perdeu tudo em perdeu tudo. uma semana ali, 5 dias. Sim. Então, isso se repete por onde essa enchente está passando, se repete esse mesmo cenário. Aqui, como eu falei, é uma cidade de em torno de 70.000 habitantes, pouco menos de 70. Só na agricultura a perda ultrapassa em torno de 100 milhões. Nossa, é muita coisa. Só na reconstrução de predial, digamos assim, de casas e tal, se avalia aí em torno de 40 milhões, É muito dinheiro envolvido, né? sabe. Então, para uma E, cidade do e tamanho, o estado todo está nessa situação também, né? repete no estado todo, no estado É, todo. realmente, as políticas públicas pós tudo isso, né? Quando passar, vai ter que ser muito forte nessa questão da reconstrução, né? Isso é essencial. E aí Que e aí tu pensa também que é uma cidade pequena, é uma cidade que foram muito atingidas pequenos produtores, pequenos comerciantes, pequenos, trabalhadores aí de serviço, sabe, tu porque uma imagem que chocou muito, que eu não lembro de que cidade, eu acho que de Lajeado, talvez, que é aquela imagem da loja da Havan coberta. uhum. Você pensa: "Ah, a Havan tem dinheiro para se reconstruir", por mais o impacto financeiro é gigantesco, mas aí muita gente pode pensar isso. Só que tem o mercadinho do Seu Zé, que a família toda batalhou a vida inteira para construir ali, a mercearia dele, que ele também perdeu tudo. Tem sabe, o Seu João lá que é mecânico, que a oficina dele alagou inteira também, sabe. Tinha gente pedindo ferramenta de trabalho, porque perdeu todas as ferramentas na enchente. Então, assim, é uma situação muito mais complexa do que só a água passando pelas casas. Uma situação que vai ser muito dura essa reconstrução, vai ser muito difícil, vai ser Esse é o bastante cenário que vocês veem hoje, que vai ser muito difícil daqui para frente? vai ser muito difícil. Eu, assim, como eu falei, faz 9 anos que eu moro no Rio Grande do Sul, eu aprendi a admirar absurdamente o povo gaúcho, que tem muito essa garra que a galera da nossa região aí do Paraná também tem, de vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar e vamos fazer acontecer. Mas é a segunda enchente de grandes proporções em 6 meses aí que a gente vive. Então, mesmo com toda a força, mesmo com toda a vontade, Fica é difícil, né? difícil, é bem difícil. Então, mas assim, eu espero que a gente consiga se reerguer, né. Eu sei que vamos conseguir, mas o tempo e e o trabalho para isso vai ser muito árduo, sabe. E certamente vai impactar num nível, com um efeito dominó, vai impactar aí em outros estados também, por conta desses fatores que eu comentei anteriormente, né. Sim. Produção, de importância do Rio Grande do Sul para a economia do país, né. É, com certeza vai afetar o Brasil todo, né? E creio que os estados
estão aos poucos se preparando para essa questão de que vai afetar todo mundo mesmo, né? Andressa, com certeza a gente ficaria horas e horas conversando sobre esse assunto. Não é um assunto bom de se conversar, né? Porque é uma situação muito triste, muito chocante, complicada, mas é muito bom que que a gente tenha conversado com você para que o pessoal da região aqui, o pessoal do Paraná, possa ter a dimensão do que realmente aconteceu, né? E as pessoas que ainda não se sensibilizaram com a causa se sensibilizem, né? Porque tá uma situação muito dura e difícil, né? Então eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para esse pessoal, né? Para todo mundo, uma mensagem aí de alguém que mora no Rio Grande do Sul e está passando por essa situação. Gente, eu quero assim, eu acho que o que eu quero falar é que de tudo isso, uma das coisas que mais tem emocionado, de fato, é o abraço que a gente tem sentido das pessoas de outros estados, das pessoas do próprio o próprio Rio Grande do Sul está se abraçando, mas a gente não conseguiria fazer isso sem essa mobilização. A gente não teria essa rede que está se formando de solidariedade com o Rio Grande do Sul está sendo fundamental. Então, eu vi muita gente também comentando sobre ter medo de doar para setores do governo ou para algum, mas tem entidades que estão atuando também diretamente na nessa nas comunidades, né, então é sempre possível fazer doações, é sempre possível encontrar pessoas que você confia que a tua doação vai chegar em quem precisa chegar. Hoje, no caso, é o estado inteiro que precisa, então, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é de gratidão mesmo, por tudo que todo mundo está fazendo, e eu quero dizer que eu estou extremamente orgulhosa de ser iratiense, de ver o pessoal aí, se mobilizando, de ver as pessoas criando campanhas. Uma das campanhas que eu vi está sendo mobilizada em Irati e está sendo destinada para a cidade de Triunfo, que é uma cidade vizinha minha aqui também, que é uma campanha particular, sabe. Então, eu falei: "Gente, é tão gratificante, é tão emocionante eu poder sentir esse carinho de Irati, mesmo estando tão distante". Eu tô quase chorando, gente, desculpa. Não, sem problemas, sem problemas. É, É uma situação que emociona muito e emociona quem está do outro lado aqui também, porque a gente aqui de perto também acompanhando toda essa questão das doações, é muito emocionante mesmo ver o pessoal se sensibilizando e até os próprios empresários da região aqui se mobilizando, vendendo água a preço de custo, doando muita coisa, então realmente virou um grande cordão aí, né? Todo mundo se ajudando. e tá sendo fundamental isso para manter o Rio Grande em pé. Então, Sim. eu só tenho a agradecer, assim, em nome do povo gaúcho aqui por toda essa mobilização da nossa região aí de Irati, do Paraná e de todo o Brasil. Então, é muito bom de ver que a gente está sendo amparado por tanta gente, sabe. É É, isso. Hum. fico muito agradecida, Andressa, por você topar falar com a gente nesse momento, né? Eu sei que não é um momento fácil, tanto emocionalmente quanto profissionalmente, né? Porque você também, desse meio de comunicação, a gente sabe que quando acontece uma tragédia assim, a imprensa está 24 horas por dia nisso, né? Então, eu imagino que o teu emocional não tá, né, 100%, mas mesmo assim você topou falar com a gente, eu agradeço muito isso. E também Obrigada pelo gostaria de falar que você pode contar com a Folha Dirati para o que precisarem. E vamos conversando, né? Você falou que vocês estão num período em que a chuva voltou, né? Vai até o final de semana e a chuva forte. Então, a hora que a chuva, né, der uma trégua aí, a gente possa conversar novamente e entender como está ficando a situação de novo, tá? claro. E eu quero agradecer pelo convite e dizer que também estou à disposição. Estou à disposição aí de quem quiser saber um pouco mais sobre
como está a situação. Eu tenho compartilhado muito no meu Instagram também, porque pela minha família ser toda daí, eu não estou conseguindo responder todo mundo, porque o volume de trabalho está sendo muito grande, então eu estou botando muita coisa lá no Instagram. E E qual é o nome do jornal aí, do jornal do seu mesmo? IBA. IBA. Então o pessoal também, né, pode seguir aí o jornal para poder ficar atento nas notícias, tudo que está acontecendo, né? A gente está noticiando ali 24 horas. Perfeito, Andressa, muito obrigada, viu? Vamos conversando, agradeço muito pela sua atenção e disponibilidade, tá? Eu quero só pedir desculpas, porque eu sei que eu fui abrindo muitos parênteses no meio, mas é isso. Não, Não tá mais. foi uma conversa muito boa e muito esclarecedora. Você conseguiu fazer com que a gente entendesse ainda mais a situação e muito pior do que a gente já imaginava que fosse, né? Creio que deu para o pessoal entender muito bem isso. Obrigada. Obrigada, Andressa. Até mais. Conversamos. Até mais.